hoje, para encerrar isso tudo, a gente vai retomar todos os modelos que a gente viu desde o primeiro encontro. Rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e modelo virtual aprimorado. A gente vai aprender como é que eles podem ser usados, né, na sala de aula, inclusive de forma combinada. Já pensou misturar um modelo e outro? Os professores convidados vão falar sobre isso com a gente, não é? Além disso, a gente vai listar os pontos positivos, vamos mostrar as influências desse tipo de modelo para o ensino parcialmente presencial e para o ensino remoto. O objetivo, como sempre, é inspirar vocês, todos vocês, a inovar, ao mesmo tempo aprimorar as práticas que vocês já estejam desenvolvendo e garantir a aprendizagem, como sempre, né, dos estudantes, em contextos adversos como esse que a gente está vivendo, a pandemia, tá bem? Então, simbora. Trilhas do Amanhã Ensino Híbrido é realizado pela Nova Escola, em parceria com a Fundação Lehman, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. A gente vai ter a presença, como sempre, do professor Fernando Trevisani, que é professor, autor e consultor de metodologias ativas. Também vamos ter as participações dos professores que a gente adora, né? A gente já se acostumou, Ailton Luiz Camargo, Flávia Moura e Carla Fernanda Ferreira Pires. E, como sempre, vocês participam, né? A conversa é construída coletivamente. Então, manda a sua pergunta ou manda a sua experiência. À medida do que a gente for conversando, diz pra gente como é que você faz aí, como é que você adapta, o que você já experimentou, o que deu certo, o que não deu. Enfim, conversa com a gente, tá bom? Vamos dar um oi para ele? Fernando Trevisani. Boa tarde, Fernando. Último encontro. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os professores aí que estão com a gente aqui nesse último encontro, Tati. Último dia para a gente bater papos sobre esses modelos de ensino híbrido que podem nos ajudar tanto durante o ensino remoto e mudar a nossa prática dentro de sala de aula, independente da nossa realidade. Espero que seja um momento muito prazeroso para todos nós aqui, com certeza vai ser, e convido, ressalta aí o convite da Tati para todo mundo participar via chat com a gente nesse último dia. Dá até uma dorzinha no coração, né, Tati? Dá, gente, porque despedir não é bom, não, né? A gente não gosta, a gente gosta de dizer até amanhã, né? Até logo, né? Esse negócio assim de Sim. final, meu Deus. Mas vamos lá. Como você já conhece, mas eu repito, Fernando Trevisani é doutorando em metodologias ativas, professor, consultor em modelos ativos e atuou na equipe de gestão do grupo de experimentações Ensino Híbrido e é organizador do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, lançado em 2015 pela editora Penso. Fernando, último dia, mas a gente sempre faz, né, aquela rememoração, né? O que foi que a gente veio aprendendo com o Trilha Ensino Híbrido? Sim, a ideia da trilha do ensino híbrido, Tati, que a gente fez aqui nessas lives, nesses encontros, né, com os professores, é a gente entender o que é cada modelo de ensino híbrido, como a gente pode implementar esses modelos, qual é a definição de ensino híbrido, né, que a gente considera, a gente inclusive vai retomar daqui a pouquinho, e como cada modelo pode contribuir agora durante o ensino remoto. Então, desde a primeira live, a gente tem abordado modelos rotação por estações, sala de aula invertida, laboratório rotacional, virtual aprimorado, e hoje é o último encontro que a gente vai retomar todos esses modelos e a gente vai ver como eles podem contribuir uns com os outros na nossa prática, tanto agora, inspirando modelos de aula, né, a serem implementados agora no ensino remoto, quanto no ensino presencial, assim que a gente retornar presencialmente para as escolas. Bacana, Fernando. Olha, e o modelo zero, BNCC, o que é e como levar para a sala de aula, está disponível lá para você. Enfim, vão haver outros materiais também complementares, então entra no site trilhasdoamanhã.novaescola.org.br para garantir a sua aprendizagem, para assistir a essa e a outras lives, tá tudo lá garantido para nós, tá bem? Fernando, vamos aproveitar também, então vamos fazer a nossa retomada. Vamos fazer a nossa retomada, passando pelos modelos que a gente viu até agora e como eles podem, de fato, contribuir. Então, eu vou fazer uma retomada, Tati, bastante rápida sobre os modelos que a gente viu, porque hoje a ideia é que esses modelos apareçam mesclados na prática dos professores que vocês acompanham por aqui, do Ailton, da Carla e da Flávia. Então, a ideia nesse começo é só para a gente relembrar quais as características dos modelos, certo? Antes disso, vamos relembrar o que é
o ensino híbrido, tá? O ensino híbrido, segundo a definição que a gente adotou no grupo de experimentações, desde 2014, né, nas pesquisas aqui no Brasil, é um modelo de aula que mistura o ensino online, realizado com tecnologias digitais, com o ensino presencial. Então, o professor usa os recursos digitais para coletar dados, analisar dados. O que são esses dados? Informações sobre a aprendizagem dos alunos, utilizando qualquer recurso digital que o professor consiga. Aí o professor analisa esses dados e personaliza o ensino em momentos presenciais com os alunos. Então, o ensino híbrido ele tem um foco na personalização do ensino, a partir da análise dessas informações que o professor coleta a respeito da aprendizagem dos alunos. Ou seja, é importante sempre a gente ressaltar que, se a gente não tem um momento presencial com os estudantes, e se a gente não utiliza a tecnologia digital com o foco de coletar informações sobre a aprendizagem dos alunos, aí a gente não está fazendo, de fato, o ensino híbrido como ele é proposto. Ou seja, transmissão de aula, como muitas pessoas têm dito, hoje em dia não é ensino híbrido, porque a tecnologia digital não é usada para coletar informações a respeito da aprendizagem dos alunos, e também a gente não tem necessariamente um momento presencial com todos da turma, tá? E aí eu vou retomar com vocês os dois tipos de modelos sustentados e disruptivos. Os modelos sustentados, eles mantêm as características da escola tradicional, como a gente tem hoje, a escola que a gente pensa nela e a gente vê à nossa mente um desenho de uma escola, por exemplo, com os alunos divididos em turmas, em salas, o espaço escolar ele é configurado de um jeito, talvez salas enfileiradas ou divisão, né, do próprio espaço escolar, de espaços externos à sala de aula, que muitas vezes não são tão aproveitados para a gente realizar momentos de aprendizagem, enquanto os disruptivos, eles rompem totalmente com essas características. Então, a gente tem o trabalho com o currículo sendo feito de uma maneira diferente, as turmas podem ser mescladas com alunos de diversos anos, né, o que a gente chama de anos letivos aqui, a gente pode ter outros espaços configurados de outras maneiras, por exemplo, com os professores numa mesma sala, orientando os alunos, e aí a gente trabalhou ao longo dessas lives os modelos tanto sustentados quanto os disruptivos. E a partir desse trabalho, Tati, que é legal a gente perguntar para os professores o que eles têm feito, né? E o que eles, de fato, entenderam dos modelos. E aí a gente vem para a nossa pergunta, né, Tati? Para a nossa pergunta disparadora, a gente sempre tem, não é? Para acionar aí as suas questões, a sua revisão do seu cotidiano. Levando em conta as lives anteriores, né, o que a gente vem entendendo até agora, quais as ideias que vocês tiveram para trabalhar com esses modelos de ensino híbrido apresentados? Alguma coisa surgiu diferente, ou a partir de algum modelo que foi apresentado aqui? Enfim, você teve uma ideia a mais, uniu com outra possibilidade, consultou o livro, inclusive, Ensino Híbrido, não é? Então, a gente aguarda as respostas de vocês, não é mesmo? Sim, sim. A ideia é que vocês coloquem no chat aí as contribuições que a gente conseguiu realizar para a sua prática a partir das ideias, das inspirações desses modelos dentro do seu contexto. E agora, Tati, então eu vou retomar com eles um pouquinho os modelos que a gente trabalhou aqui, antes da gente ir para a parte do relato das práticas dos professores. O primeiro modelo foi rotação por estações. Vocês se lembram? É um modelo baseado nos cantinhos lá da educação infantil e fundamental 1, tá? E aí, o que é o modelo de rotação por estações? A gente vai dividir os alunos em estações, quantas você, professor, desejar. Então, por exemplo, em 4 estações. Os alunos vão passar por todas elas, ou seja, todas elas têm começo, meio e fim dentro delas mesmas. Não dá para a gente depender a estação 3 depender da 2 e da 1, porque senão o aluno vai começar pela 3, como ele faz. Todas têm o mesmo tempo, ou seja, os alunos vão ficar o mesmo tempo dentro de cada estação, e elas vão ter tarefas independentes, com objetivos independentes, mas todas ligadas a uma mesma ideia na sua aula, tá? O mesmo tópico que você quer trabalhar. E uma delas tem que ter uma tecnologia digital para o professor coletar dados e informações sobre a aprendizagem dos alunos. Então, o nosso foco, por exemplo, é dividir um conceito em 4 objetivos, 4 etapas para o aluno entender
como que é esse conceito, como ele funciona, utilizando tecnologias digitais, e aí a gente utilizou algumas ao longo das lives, né? Por exemplo, uma das estações você pode utilizar um formulário, dentre esses que a gente conhece, que são famosos, como o do Google ou qual outro recurso, tá? A partir de um questionário online e os alunos responderem. E esses dados, essas respostas, ficam para o professor analisar depois do momento presencial, lembrando que essas estações são presenciais. A gente pode usar o Khan Academy, que é uma plataforma adaptativa, gratuita, todo mundo pode acessar, que tem conteúdo de vários componentes curriculares, matemática, língua portuguesa, ciências, dentre vários outros, e que esses conteúdos trazem vídeos e atividades para os alunos responderem sobre determinados conceitos. O professor pode trabalhar esse recurso e pode usar vários outros, que aí eu vou retomando ao longo aqui dos outros modelos. Mas a rotação por estações, a ideia geral dela, divide os alunos em grupos, todo mundo rotaciona por todas as estações, cada estação tem começo, meio e fim, independente uma da outra, né? E todas elas se complementam no mesmo tema. A ideia central é essa. A gente, depois da rotação por estações, tem o próximo modelo, que é o laboratório rotacional. O laboratório rotacional, ele tem muita semelhança com a rotação por estações. Por quê? A rotação por estações você pode dividir em quantos grupos você quiser. O laboratório rotacional, a ideia é a gente dividir em 2 grupos. Enquanto um grupo fica na sala de aula com o professor, o outro grupo vai utilizar uma tecnologia digital para realizar alguma atividade. O grupo que está com o professor, a gente fala sala de aula, mas essa sala de aula ela pode ser em qualquer ambiente da escola. Se o professor quiser tirar os alunos de sala, ir para o pátio, eu mesmo levava meus alunos na quadra, né, de educação física e fazia atividades em grupo com eles lá, enquanto outro grupo utilizava recursos digitais. A ideia é que a gente divida em 2 grupos. Um fica com o professor em qualquer espaço realizando uma atividade, o outro utiliza um recurso digital de modo mais independente e autônomo. Depois de um determinado tempo, eles trocam. Então, as vantagens é que a gente tem a gente pode listar como uma vantagem a possibilidade de trabalhar com metade da turma, ao invés de trabalhar com a turma toda. Eu mesmo já apliquei esse modelo em turmas com 48 alunos do ensino médio, e eu dividi a turma em 2 momentos. Se você, professor, não quiser fazer essa divisão numa aula só, porque você tem uma aula, né, os professores especialistas, por exemplo, alguns de alguns componentes curriculares têm uma aula, você pode fazer em um momento em uma aula e na outra aula presencial você faz a outra rotação, dependendo do tempo que você planejar para atividade. E atividade que usa tecnologia digital, o foco é a gente coletar dados e informações sobre os alunos. Outros recursos que foram usados, por exemplo, para isso aqui nas lives que a gente falou, é o Padlet, que é um mural digital onde os alunos colocam informações na tela e todo mundo vê a informação que todo mundo colocou, é um mural coletivo. Eles podem utilizar o Kahoot, que é um recurso que muitos de vocês conhecem. Quem conhece o Kahoot pode colocar aí no chat, né, para dar opinião sobre ele. E aí vocês, a partir dessas experiências, analisam os dados depois para personalização. Será que a gente tem algum relato já, Tati, no chat? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou já olhar também, tá? Pedir para vocês aí, tem bastante gente colocando, a Regiane colocou que ela aprendeu a usar os vídeos de forma a ter um sentido para o aluno, que elaborou um esboço para o aluno seguir quando for assistir o vídeo. Então, Regiane, eu vou falar um pouquinho de vídeo no nosso próximo modelo aí, na sala de aula invertida. Tem mais alguma, Tati? Você recebeu algum relato? Trabalhando, as pessoas falando sobre a Vanessa, por exemplo, dizendo que está usando a Khan Academy e é ótimo. Acima, que estou tentando procurar, a Alessandra Vaz dizendo que estão estudando o livro Ensino Híbrido, tem um grupo de estudo, a cada quinzena aprofundam o estudo em um capítulo, muito aprendizado. Ai, que bacana, gente. Muito bom. Que legal, que legal. A Vanessa colocou que os alunos gostam da Khan Academy mesmo, de fato, porque ela consegue ver por quanto tempo o aluno fica assistindo o vídeo e depois o quanto os alunos se dedicam para compreender o conteúdo. Realmente, a Khan Academy traz esses dados para a gente, da interação dos alunos com a plataforma, tá? Então, é um recurso bastante valioso nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho da sala de aula invertida agora, então.
Aí tem gente colocando do Kahoot também, ó. Bem na hora que eu fui falar, o Marcelo colocou. O Kahoot é excelente, é muito estimulante para os alunos, podendo gerar engajamento e competição saudável. De fato, Marcelo, eles gostam muito do Kahoot. Então, o professor que ainda não utilizou e não conhece, pode procurar para conhecer o Kahoot, que você vai gostar desse recurso. E agora eu vou falar da sala de aula invertida. Então, eu peço para vocês, se vocês já usaram a ideia de sala de aula invertida para inspirar práticas durante o ensino remoto, escreva aí no chat para a gente ler daqui a pouco a sua contribuição e socializar com todos os professores. A sala de aula invertida é um modelo que os professores gostam muito, tá? Então, vou trazer a ideia da Regiane aqui, que falou dos vídeos. Na sala de aula invertida, a ideia geral do modelo, e muitos professores já fazem isso ou já se inspiraram em modelos desse tipo para fazer práticas com seus alunos, tenho certeza. Antes da aula, você seleciona algum recurso para os alunos terem contato com o conceito que você vai ensinar. Ou para eles revisarem algum conceito que vai ser necessário para o conceito que você vai trabalhar presencialmente. E a partir daí você pode selecionar um texto, você pode selecionar um vídeo, como a Regiane falou, a um podcast, você pode solicitar uma pesquisa para eles, você pode dar vários tipos de atividade, aquela que cabe na sua realidade, professor. Se o seu aluno ele tem algum recurso digital para acessar e ele consegue ter acesso em casa, você pode trabalhar com recurso digital. Caso ele não consiga, você pode trabalhar com recursos em revistas, jornais, ou até texto que você manda para eles e eles vão conseguir ter contato. Então, antes da aula, você pede essa atividade. Durante a aula, você usa os estudos que os alunos fizeram antes da aula presencial e durante ela, você usa os estudos para construir novas experiências de aprendizagem, possivelmente visando a personalização do ensino. Você vai ter as dúvidas dos alunos antes daquele momento presencial e no momento presencial você pode formar grupos, dividir os alunos em grupos, ou você pode trabalhar as dúvidas específicas, atividades que foquem no que os alunos ainda não compreenderam, para desenvolver o conceito que você quer trabalhar com eles. E depois da aula você pode aprofundar isso de alguma maneira. A Regiane trouxe para a gente a contribuição sobre o uso de um vídeo. Então eu vou usar o vídeo como exemplo para mostrar para vocês algumas ideias do que fazer. A gente utiliza um vídeo antes de uma aula e a ideia é a gente qualificar o uso desse vídeo. A gente pode utilizar esse vídeo, mas a ideia é qualificar. A comanda que a gente dá para o aluno, ela não pode ser uma comanda que pressuponha um papel mais passivo dele, como, por exemplo, falar para o aluno assim, assista ao vídeo tal sobre tal tema. Perceba que, nesse caso, ele vai só assistir o vídeo, ele pode ver até deitado na cama, se ele quiser, sem total foco, porque ele está assistindo o vídeo como se ele assistisse algum outro conceito. A ideia é a gente sempre associar as comandas para eles realizarem antes da aula presencial com algum papel mais ativo, como, por exemplo, assista ao vídeo tal e responda às questões tal, ou assista ao vídeo tal, leia o texto tal e compare as informações, assista ao vídeo tal e identifique em que momento a pessoa falou tal coisa, e veja e compare, descreva, enumere, elenque, identifique. Percebam que são verbos que geram ações para os alunos, ou assista ao vídeo tal e produza um mapa mental com as principais ideias. Percebem? Então, o papel do aluno passa de simplesmente assistir esse vídeo, mas a produzir algo. E esse algo que o aluno vai produzir, utilizando algum recurso, por exemplo, questões num formulário que você vai conseguir coletar antes, ou produções impressas, como mapa mentais, caso você peça para ele levar para a aula presencial, você pode, no momento em que todos estiverem juntos, utilizar isso para construir os conceitos. Tá? Então, a sala de aula invertida, ela é um modelo bastante utilizado que pode ser aproveitado por nós professores de várias maneiras. Aí depende do seu planejamento. Ela pode inspirar também aulas no momento assíncrono e síncrono, em que a gente pede para os alunos, antes das nossas aulas síncronas, realizarem tarefas, e nos momentos síncronos a gente discute a partir das experiências deles. E será que tem alguma coisa aí no chat, Tati, sobre esse modelo? Vamos dar uma olhada? Olha, nós chegaram aqui várias falas também sobre a pergunta disparadora, que a gente fez no início. A Regiane, por exemplo, ela falou que ela está elaborando com a turma dela um blog sobre sustentabilidade. Dividiu as turmas em temas e cada mês uma turma irá manter o blog com um assunto que eles mesmos escolheram em aula virtual.
A Vanessa que falou da Khan Academy, né? A gente já falou sobre ela. O João agradece a nova escola pelas lives sobre ensino híbrido. Estou trabalhando elas como parte do planejamento e formação continuada dos professores da Escola Estadual, professor Araci Miranda, de Montalverne, em Macapá, Amapá. Que bacana, João. Olha que legal. Ah, isso é incrível. Daniele Pinto utiliza roteiros de estudo e dentro dele tem atividades com postagens no Padlet. O professor Dimas, da matemática, desenvolveu conteúdo de geometria espacial usando o Google Meet com aula expositiva. Na sequência, propus uma atividade de construção de sólidos usando o GeoGebra Classroom. Enfim, muita Olha, coisa que vem chegando. e eu fico feliz em contribuir com vocês com essas práticas, porque de fato os modelos de ensino híbrido, Tati, eles podem qualificar bastante tanto as aulas nesse momento de ensino remoto, que a gente tem a utilização desses recursos digitais, quanto quando a gente voltar para o presencial. Afinal de contas, eles pressupõem de fato esse momento presencial. Que legal, continuem participando aí no chat. Vamos para o último modelo, Tati? Virtual aprimorado? Virtual aprimorado, ele é um modelo que já entra no tipo de disruptivo, né, que a gente chamou agora há pouco, porque ele muda bastante a configuração das escolas como a gente tem aqui no Brasil. E ele pressupõe a maior parte do tempo do trabalho com os alunos com atividades planejadas para eles realizarem de maneira remota, fora da escola. E no máximo 2 vezes na semana, o professor chama esses alunos para a escola e quando eles estiverem presencialmente na escola, o professor vai realizar atividades que façam sentido em aproveitar a presença deles lá. Ou seja, se os alunos estão indo para a escola, talvez o professor não queira realizar uma aula expositiva, porque isso ele poderia fazer remotamente com os alunos, tá? Então, a ideia do virtual aprimorado, muita gente pode falar, mas é isso que a gente está fazendo agora, com os alunos indo para a escola aos poucos, né? Uma parte deles retornando para o presencial. A ideia, no fundo, pode ter semelhança, mas não é isso que o virtual aprimorado pressupõe. Por quê? Porque ele é um modelo de ensino híbrido em que parte do currículo é planejada intencionalmente para ser feito de maneira remota. Tá? Agora, essa possibilidade de remoto que a gente tem agora é por causa da pandemia. Se não tivesse pandemia, a gente estaria totalmente no presencial. Tá? E o virtual aprimorado não, ele pressupõe, independente de pandemia, uma parte do currículo, a maior parte, sendo feita remotamente. Ok? Então, por mais que se assemelhe, não é, porque a gente tem um preparo intencional através de plataforma, conteúdos e modos de interação para serem feitos dessa maneira. Por outro lado, a gente está num momento disruptivo na vida, né? Em que a pandemia trouxe novas configurações e necessidades para a gente enquanto sociedade. Então, o modelo virtual aprimorado ele pode contribuir bastante para esse momento em que a gente está vivendo e que a gente vai retornar aos poucos para o presencial. E esse retorno para o presencial a gente ainda chama de ensino remoto. Por mais que a gente tenha 50% dos alunos no presencial e 50% em casa e que eles rezem de um dia para o outro. Isso ainda é ensino remoto. Tá? Então, dentro do virtual aprimorado, a gente pode usar relatos, né, dos professores que aqui utilizaram já aplicativos como Geniali, que permite misturar imagens com vídeos, com atividades dentro, que permite executar bastante coisa, né? O professor Ailton trouxe para a gente esse relato. A gente pode utilizar o FET Colorado, os professores da área de exatas podem utilizar o FET Colorado, que é uma plataforma com várias simulações que os alunos podem realizar para enxergar aspectos gráficos ou consequências físicas, né, nas experimentações que eles fizerem. A gente pode usar o Google Earth, que é mostrar para os alunos o planeta Terra e conseguir levar o bonequinho do Google lá para os alunos terem contato com outras localidades do mundo e acessar outros locais sem a necessidade de estarem lá presencialmente, fazendo expedições, enfim, tem várias possibilidades de recursos que a gente trabalhou aqui e hoje a gente vai trabalhar alguns outros, Tati, no relato dos professores. Alguém aí já se inspirou no modelo virtual aprimorado para realizar alguma prática nesse momento que a gente está vivendo agora de ensino remoto? Se inspirou, coloca aí no chat. Olha, Fernando, a Vanessa ela falou uma coisa interessante, que ela tem usado
a personalização mesmo com as aulas totalmente virtuais. É possível fazer atividades no formulário online e nos Meets, discutir as dificuldades que os alunos apresentaram. Bacana isso, né? É uma A possibilidade, Helena... é uma inspiração. É uma inspiração que ela usa, coletando os dados e nos momentos síncronos discutir essas possíveis dificuldades. Parabéns, Vanessa. A ideia é essa mesmo, é a gente se inspirar nos modelos de ensino híbrido durante o ensino remoto. Muito legal. A Helena diz assim: já pratico a sala de aula invertida há muito tempo e agora na pandemia eu tenho utilizado muito. A Jess Wesley Mendes: a sala de aula invertida é excelente para a modalidade de ensino remoto. E aí, uma pergunta anônima: a sala de aula invertida pode ser um desdobramento de um momento presencial? A sala de aula invertida pode ser um desdobramento de um momento presencial se você tiver com os alunos, sim. Inclusive, essa veio uma pergunta muito semelhante a essa, Tati, ela veio para mim via Instagram da Camila Bruschi, que perguntou se ela poderia adaptar o modelo de sala de aula invertida para aulas síncronas e assíncronas. Então, essa pergunta que foi feita de aula presencial ou de aula síncrona e assíncrona, a ideia da sala de aula invertida serve para as duas realidades. O que eu quero dizer com isso? Se você está presencialmente com os alunos, desenvolver um conteúdo e a partir dali a gente consegue fazer um gancho de um trabalho para ser realizado fora da sala de aula, que vai gerar alguma discussão ou conceitos para os alunos utilizarem numa outra aula presencial, a sala de aula invertida pode ser um gancho dessa aula presencial, sim, tá? E também no momento síncrono e assíncrono, se a gente tem a ideia da sala de aula invertida dada antes do momento síncrono para os alunos, na parte síncrona, em que todos estão ao vivo, o professor pode retomar, como a gente teve o relato, aí se eu não me engano, da Vanessa, né? No momento síncrono, a gente pode retomar essas discussões a partir das dúvidas geradas para aprofundar os conceitos e eles aprenderem aquilo que a gente deseja, de fato, ensinar.